Deus, é de suma importância a presença do pastor. Muitas vezes o pastor coloca o pastor auxiliar para realizar um casamento, para realizar um batismo, uma festa de 15 anos, um funeral, mas isso muitas vezes implica na decepção, na frustração dos membros ou da família de um membro da igreja. E na maioria das vezes eles desejam que o pastor titular esteja celebrando aquela cerimônia. Porque o pastor titular tem essa conotação dentro da igreja, de que ele é a voz de Deus, ele é o anjo da igreja. Então o pastor titular tem que ter esse cuidado, tá? De estar perguntando para a família, seja um casamento, seja um funeral, seja a consagração de uma criança, está perguntando para a família se eles têm um pastor de preferência ou se ele próprio pode estar realizando aquela cerimônia. Na maioria das vezes, a família vai preferir que seja o próprio pastor, porque nós temos esse simbolismo. Não é que isso seja bíblico, isso é cultural, porque nós sabemos que depois de Jesus, todos os membros da igreja, todos os convertidos a Cristo são reis e sacerdotes. Todos nós podemos exercer o sacerdócio, né, imposto por Cristo na igreja. Mas de forma cultural, a gente assimilou que o sacerdócio, a imposição espiritual, o poder, a voz de Deus e a pessoa como anjo da igreja é o pastor titular. Ah, mas a igreja que não tem pastor titular, sempre vai ter aquela pessoa mais dinâmica, aquele líder, que as pessoas se submetem a ele como ele sendo a voz de Deus. Às vezes isso até acontece quando existe o pastor titular, não é verdade? Às vezes as pessoas se submetem àquela que ela elege como sendo a voz de Deus para ela, né? Ah, Deus fala muito comigo através de fulano, ou através da fulana. Então a pessoa está elegendo para ela quem é a voz de Deus na família dela ou na vida dela. Então, relacionada a cerimônias de casamento, de aniversário de 15 anos, bodas de prata, bodas de ouro, batismo, funerais, que são as cerimônias mais comuns que nós realizamos em nossas igrejas, normalmente as pessoas vão preferir o pastor. O pastor tem essa conotação, porta-voz de Deus. E também temos o problema da bênção apostólica. O que é a bênção apostólica? É a bênção que os apóstolos de Jesus impetravam sobre a igreja primitiva, né? Que eles utilizavam um texto comum, tá? Para abençoar a igreja primitiva. Qual era esse texto? A gente lê muito nos escritos dos apóstolos no Novo Testamento. Que a graça de Deus, que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós